Bem, agora a gente vai ver ali como fazer a parte gráfica do login, que é ainda mais simples, né? Temos então aqui inicialmente um LineEdit, depois, né, que isso daria para a pessoa digitar o ID dela. Depois a gente tem o LineEdit underline 2, inclusive, caso eu não tenha falado antes, quando você vem, deixa eu ver aqui, ó, vem nessa parte aqui e coloca password, que é basicamente ali no formato de senha. Então, quando a pessoa for digitar, né, vai aparecer dessa forma aqui, ó. Pode vir aqui em Form, Preview, aqui. Quando eu digito, tipo, aqui, aparece. Quando eu digito aqui, fica ali naquele formatinho de senha, né, que é pra não ter como visualizar o que a pessoa está escrevendo. Então aqui a gente vai ter um LineEdit underline 2, depois a gente vai ter um botão para a pessoa se logar, né, depois que estiver tudo bem informado ali, tudo preenchido. Vai ter então push button e por fim o push button underline 2, que é para ir para a tela de cadastro. Bem, agora então a gente pode ir para a nossa tela de login. Na nossa tela de login, a gente vai criar uma função aqui que vai se chamar logar. Onde que a gente vai usar essa função logar? Né? A gente só basta descer aqui, vamos bem ali para o final do nosso código, e aonde que está? Bem aqui. Então, na tela de login, o que a gente vai pegar e colocar? A gente vai colocar essa parte aqui, que é para poder mostrar a tela de cadastro, né? Então, essa função aqui, a gente pega login tela.pushButton underline 2, que é o botão que vai fazer essa ação. E quando ele for clicado, a gente vai ali, então, conectar com a função mostrar cadastro tela. A gente ainda não criou essa função, mas já cria essa linha e depois a gente vai colocar uma funcionalidade nessa linha realmente. A linha que a gente vai usar agora é o que? Essa daqui. Então, a gente vai estar falando o seguinte, ali na tela de login, né, na login tela, a gente vai então capturar esse push button, que é o botão específico que vai fazer essa ação. Quando ele for clicado, a gente então vai pegar e conectar ele com a função logar, que é essa função que a gente está prestes a mexer agora, né? Então, vamos subir aqui. Tudo bem. O que essa função aqui faz? Ela basicamente vai estar checando as informações que o usuário digitou e vai estar comparando com as informações que a gente já tem cadastradas no nosso banco de dados, que é os cientistas cadastrados, certo? Então, aqui a gente vai colocar global ID atual. Por quê? A gente vai modificar agora, finalmente, essa variável ID atual que anteriormente estava vazia. A gente também vai criar novamente variáveis que vão capturar ali o que o usuário está escrevendo no LineEdit. Então, a gente vai criar uma variável ID login e ela vai, então, capturar o texto que o usuário digitou no LineEdit, ou seja, no primeiro LineEdit da nossa página. E depois a gente vai criar uma senha login, que é a segunda variável, que vai ser para capturar o texto dentro do LineEdit 2, né? Aqui, o que a gente vai estar fazendo? Vai estar, como está escrito ali no comentário, vai estar verificando se todos os campos foram preenchidos, né? Então, vai estar verificando se preencheu ali no LineEdit 1 e no LineEdit 2. Se estiver vazio, né, for uma string vazia, então essa mensagem aqui vai aparecer de erro e vamos retornar. Então, a função não vai continuar funcionando, não vai continuar rodando. Aqui, o que a gente também vai fazer? A gente quer que o usuário digite um ID, né? E o ID que a gente colocou na nossa tabela é o quê? Um número inteiro. Se ele não coloca o número inteiro, coloca letras em vez do número inteiro, vai dar erro no nosso sistema. Então, aqui vai estar testando o que o usuário pegou e escreveu ali. Vai estar testando ali como tentando converter ali para número inteiro o que o usuário digitou, então a nossa variável ID login. Se der algum erro, o que vai aparecer? Vai aparecer uma mensagem de erro na tela do usuário, né, informando que o ID deve conter apenas números. E vai novamente retornar,
né, para que a nossa função pare de rodar e o usuário possa tentar novamente consertar o erro que ele fez. Aqui, então, a gente vai estar procurando todos os usuários cadastrados, né? Esse fetch-all, basicamente, vai estar abrangendo todos os usuários, vai estar armazenando aqui no ID lista, né? Então, vai ter ali as informações de, basicamente, ID, nome, senha e assim por diante. Aqui, então, embaixo, a gente vai criar um for loop. Por quê? A gente pegou e armazenou ali, né, basicamente, uma tupla. A gente está armazenando ali todas as informações em várias tuplas. E a gente tem que rodar, né, tem que pegar e navegar por todas esses diferentes perfis, que são diferentes usuários, com as suas diferentes informações. A gente tem que pegar e passar por tudo isso para poder checar se o que o usuário está digitando ali bate com alguma dessas tuplas, basicamente. Então, a gente vai criar aqui um ID item, que vai ser ali essa tupla individual. Aí, a gente vai estar fazendo o que aqui? A gente vai checar se o ID login, né, o ID que a pessoa digitou no primeiro line edit, bate com o primeiro elemento dessa tupla que a gente vai estar rodando, né? Então, tipo, enquanto estiver rodando ali no for loop, a gente vai checar então sempre os primeiros elementos dessas tuplas. E os primeiros elementos dessas tuplas são o quê? Os IDs, né? Então, vai estar comparando se bate com algum ID que o usuário digitou. Se bater, né, se for igual, então o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar ali fazendo todo esse processo ali para poder comparar, então, bem nesse if aqui, as senhas. Se a senha que a gente tem armazenado no nosso banco de dados também bate com a senha final, né, a senha que o usuário está digitando ali. Então, se o usuário, então, primeiro, a gente checa se o ID que o usuário digitou bate com alguma coisa no banco de dados. Se bater, a gente vai checar, então, se a senha ali desse usuário que digitou ali bate também com a senha que está desse mesmo ID no banco de dados. Se bater, a gente vai fazer o seguinte. O ID atual, né, que a gente finalmente vai dar algum valor a ele, vai receber o ID desse usuário, né, dessa tupla na qual a gente está, vai receber ali o primeiro valor dela, o primeiro elemento dela, que é o ID desse usuário. Aqui, então, a gente também vai modificar aquele textinho da tela principal que aparece, né? Então, a gente vai estar principal tela, como podem ver aqui, vai estar mudando o label, underline 3 dela. E vai estar modificando o texto dela para que receba bem-vindo, ou então né? Bem-vinda. E aqui a gente vai colocar ID item 1. O ID item 1 na tupla ali é basicamente, a gente colocou na ordem, né? Então é ID, nome, depois eu acabei esquecendo quais são os outros elementos, mas basicamente é o nome, então que a gente está capturando aqui. Então vai aparecer o nome da pessoa. Vamos também mostrar a tela principal, então a gente pega ali a variável da principal tela e coloca para aparecer, mostrar. O login tela vai fechar, né? Então a gente está se logando já. A gente também vai pegar e basicamente, né, esvaziar ali, limpar os line edit, que aí depois, quando a pessoa voltar para a tela de login, ela vai poder escrever o que precisar, sem ter que apagar tudo. Aqui também a gente vai estar armazenando dentro de duas variáveis, a hora e a data. Então, nessa primeira variável aqui, a gente vai estar armazenando na variável hora atual o horário. Então, vai ser hora, minuto e segundo. Já aqui na data atual, a gente vai estar armazenando ali dia, mês e ano, certo? Por fim, a gente vai, né, assim que o usuário entra ali, né, consegue se logar, é que a gente vai armazenar
no nosso banco de dados a tabela ali de entrada e saída dos cientistas. Então, o que a gente vai ter aqui? Execute vai estar inserindo dentro ali da tabela histórico o ID do usuário, o nome do usuário, se é entrada ou saída, a data e o horário. Os valores que são até então são desconhecidos, né? Então 5 pontos de interrogação. E aí aqui a gente vai colocar as variáveis que a gente já tem, que é ID atual, o ID item, que é o nome do usuário, que aí é o colchete 1, né? Tem que colocar ali a posição de que está o elemento. Então é colchete 1 porque é o elemento ali da tupla é 1. Entrada, que vai ser ali o nosso valor padrão, já que é sempre entrada, né? A pessoa está se logando, então é a entrada dela. A data atual e depois a hora atual. Então a gente está armazenando ali no banco de dados. E a gente vai salvar. Depois retorna. Então a nossa função ali, pronto, finalizou. Caso contrário, né? Caso isso daqui não esteja certo, né? Caso a senha não seja igual, então, consequentemente, vai aparecer ali uma mensagem de erro, que é o que a gente já fez já em outros momentos, e vai retornar também a função para parar ela. Então é isso. Por fim, né, antes de prosseguir com o vídeo da tela principal, eu só queria mostrar essas duas últimas funções, que são bem simples. Então a gente vai criar ali finalmente a função mostrar login tela, né? E a gente vai colocar ali login tela mostrar e o cadastro tela vai fechar. Já aqui a gente vai criar uma segunda função que vai mostrar a tela de cadastro. Então, quando essa função for chamada, mostrar cadastro tela, a cadastro tela vai aparecer e a login tela vai fechar. E todas essas duas funções estão sendo chamadas aonde? Como eu já mostrei antes, aqui, ó. Elas estão sendo chamadas aqui. Então, a gente está, por exemplo, no login tela, no push button 2, é que vai ocorrer essa ação da função que a gente criou ali. E já aqui na tela cadastro, é isso daqui, ó, o push button 2, ao ser clicado na cadastro tela, vai chamar então a função de mostrar login tela. Entendeu? Então, basicamente, é por isso. É isso. E agora a gente vai passar então para a tela principal.